Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro para falar de um tema que todos nós vivemos no dia a dia, né? Nós estamos falando de varejo, estamos falando de venda de serviços no varejo. Eu queria primeiro mostrar o objetivo e como que a FGW chegou, na verdade, nesse momento. A expectativa era criar cursos. A expectativa era criar cursos de graduação e pós-graduação focado nesse nosso mercado, que é um mercado tipicamente de empresas varejistas. E qual é o diferencial, na verdade, que a FGW traz para esse processo? Trazer profissionais experientes no mercado para discutir formação em um segmento de mercado que tem muito pouca formação específica, ou quase nenhuma. A maior parte hoje dos gestores de serviços são administradores, são pessoas que têm boa formação e têm grande experiência, mas não existe uma formação específica. E a gente sabe que é uma atividade complexa. Isso passa por conhecimentos comerciais, conhecimentos de marketing, conhecimento de regulamentação, dependendo do mercado que você está. E nesse caso, nós da FGW trouxemos professores com longa experiência nesse tema. Vocês vão ver que entre os professores nós temos profissionais com vasta experiência na venda de gestão de serviço de várias redes de varejo. E esses professores, na verdade, saíram desse varejo. A origem da FGW é varejo. Nós nascemos enquanto Oli em 2002, mas agora em 2019 enquanto FGW, basicamente focado no varejo. O curso é o primeiro curso a dar foco a esse tema. Não existe no mercado um MBA, uma pós-graduação, com uma formação específica para esse tema. Então é uma oportunidade enorme de capacitar e ter os melhores profissionais como professores desse mercado. E já que nós estamos falando de profissionais experientes, profissionais desse mercado, eu quero apresentar o nosso convidado, Wagner Bueno, que muitos de vocês já conhecem e é um profissional de longa experiência no mercado de varejo, principalmente atuando com serviços massificados. Então vou deixar a palavra com o Wagner para ele se apresentar e vocês entenderem um pouco da dinâmica desse mercado. Wagner, obrigado pelo convite, por estar participando desse projeto. Como você falou, é um tema apaixonante, que a gente gosta muito, que eu vivo a minha vida profissional toda tratando disso, trabalhando com isso. E participar desse projeto junto com a FGW para mim é um prazer enorme, até porque eu admiro muito a pessoa do Wagner, uma pessoa que eu conheço de longa data. Aliás, aqui é o metro quadrado com o maior número de Wagners que existe, entendeu? Então é um privilégio estar com você. Falando um pouquinho do meu currículo, né? Hoje eu tenho uma empresa, Diante Soluções Empresariais. É uma empresa focada em negócios junto ao varejo, negócio de serviços no varejo. Exatamente do que a gente vai tratar aqui, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Trabalhei durante 18 anos com serviços financeiros dentro do Grupo Zema, um dos grandes grupos empresariais do Brasil. Lá tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro do grupo, sempre com negócios financeiros. E esse negócio deu tanto certo lá, que hoje até instituição financeira o grupo tem. Então é um negócio que andou muito dentro do Grupo Zema e eu participei dessa evolução lá. E assim, eu sou muito grato por ter sido convidado para ser o coordenador do curso de MBA em Serviços no Varejo aqui na FGW, compor o time que, como o Wagner escalou aí, como ele comentou, gente do varejo, gente que está acostumado a trabalhar com isso, gente que conhece muito e que certamente vai trazer muito conhecimento para quem estiver participando desses cursos, né? A nossa apresentação aqui, a gente vai falar um pouquinho das razões que as empresas de varejo levam para construir projetos de serviços financeiros em suas redes de lojas, né? Por que elas estão partindo para esse modelo de negócio e quais são os ganhos para toda a cadeia envolvida aí? E a partir de agora, nós vamos listar 6 razões que fazem com que as empresas avancem com esse tipo de projeto, para você que está nos assistindo entender um pouco mais desse universo de serviços no varejo e como você, como empresário ou como colaborador do varejo, pode contribuir para o resultado da sua empresa. A primeira razão que a gente trouxe é a seguinte: boa parte da população
não tem acesso a bancos e, consequentemente, a serviços financeiros. O cliente se sente mais à vontade na loja. A matéria está dizendo aí que o Brasil tem 45 milhões de desbancarizados. O que essa matéria traz de importante para você que trabalha numa loja de varejo, seja uma confecção, seja uma loja de eletrodoméstico, seja uma loja de material de construção ou qualquer outro tipo de varejo? Diz que a maioria dos clientes que entram em sua loja tem dificuldade de acessar vários tipos de serviços. No caso de bancos, créditos, seguros, mas N outros serviços que a sua loja poderia atender o cliente e satisfazer aquela necessidade dele, e hoje ele não tem por não ter acesso aos bancos. Wagner, acho que é um tema importante que a gente traz aqui, né? Todos nós sabemos da quantidade de pessoas que hoje são avessas a banco, não necessariamente porque não tem acesso, às vezes é porque é avesso a banco mesmo, né? E às vezes tem dificuldade de acessar algum tipo de serviço. Isso tem a ver com o próprio comportamento do consumidor, né? É muito mais agradável ir numa loja de varejo do que ir num banco. Então esse público que não tem um acesso direto ao banco, ele tem muito acesso ao varejo. E o que nós estamos falando é de aproveitar esse momento que ele tem acesso ao varejo e vender para ele serviços dos mais variados, né? Desde serviços financeiros, serviços educacionais, seguros massificados e uma série de outros produtos que podem vir nesse caminho. Então dá para a gente perceber que aí tem um mar de oportunidades, seja para você que é colaborador ou empresário de uma empresa de varejo, de identificar aquelas necessidades que hoje não são atendidas por ele, mas que a sua loja pode atender. A segunda razão que a gente traz é a seguinte: as lojas físicas vêm sofrendo forte concorrência e cada vez mais têm de se diferenciar na experiência de compra. Essa é a grande verdade. E uma das grandes concorrências que a loja física hoje tem, disparado, é o e-commerce, né? Que é salutar, sem dúvida alguma, para o cliente. Isso é um ótimo canal de venda. Cada vez mais o cliente vai buscar essa comodidade para ele, mas a gente sabe também que tem muitos clientes, a grande maioria ainda, nós que estamos em Minas aqui, né, Wagner, temos o hábito de falar que o mineiro, por exemplo, gosta de pegar no produto, sentir o produto antes de comprar, né? Então, como tem essa oportunidade, a gente tem que buscar diferenciação para atender o cliente. E não só isso, as grandes redes vêm buscando serviços até para compor margens no seu negócio. Porque já que as margens estão muito espremidas, o e-commerce é cada vez mais avançando, espremendo as margens das redes de varejo, eles são forçados a buscar outras fontes de receita. E por que não buscar fontes de receita em serviços que vão atender o seu cliente? Não é mesmo, Wagner? Aí acho que tem uma característica interessante, que quando a gente fala de serviços no varejo, o hábito e aí o próprio comportamento do mercado nos faz sempre remeter a lojas de eletrodoméstico. A gente queria pensar, e acho que vale uma reflexão, quais os outros segmentos de varejo que vendem pouco serviço hoje, que poderiam vender serviço a partir de agora. Seja uma rede de material de construção, uma rede de confecção, uma rede de farmácias. A nossa dificuldade agora é modelar esse serviço, porque esse público que não tem banco, como foi colocado no primeiro motivo, também está acessando outros negócios. Então, podemos estruturar para a loja de eletrodoméstico, claro que já é um mercado consolidado, mas olha o tamanho do mercado que nós temos em outros segmentos que não é eletrodoméstico. É verdade, é verdade. Vamos para a terceira razão. A terceira razão, todo serviço a ser implementado na loja tem de trazer benefícios aos clientes, né? Então, assim, se há esse mar de oportunidades que a gente pode aproveitar para oferecer serviços aos clientes e que atendam eles, toda vez que você for pensar em algo diferente para atender o cliente, pense sempre o seguinte: você compraria? É um produto que traz benefício para você? Se sim, aí o mar está aí, tem grandes oportunidades para a gente desenvolver daqui em diante, né? E aí eu vou citar um exemplo que é mais comum em redes de varejo de eletrodomésticos, uma garantia estendida, por exemplo, né?
que é um dos produtos, os serviços financeiros mais comuns na rede de varejo. Por que os clientes compram garantia estendida? Porque muitas das vezes os produtos que hoje em dia são fabricados, eles estão cada vez mais perecíveis, duram menos, né? Então, a partir do momento que o cliente compra uma garantia estendida, ele está apostando que ele terá o pleno funcionamento do produto por mais tempo, pagando um valor irrisório por isso, por 1, 2 ou 3 anos, 3 anos a mais, dependendo da seguradora, né? E aí, a partir do momento que o produto dele estraga e que a seguradora vem e troca por um novo, ele percebe claramente que aquilo que ele adquiriu, aquele serviço que ele adquiriu, faz sentido para ele. E nunca mais vai deixar de comprar, né? Então, assim, depende a criatividade que você, como colaborador ou empresário, pode ter nesse momento de pensar em produtos que façam sentido para o cliente, vai depender muito de cada um de vocês. Dá para viajar em muita coisa e atender a necessidade do seu cliente, né, Wagner? Claro, e aí, toda vez que a gente fala de serviços massificados, a primeira coisa que vem à cabeça é o que o Bueno comentou, garantia estendida. Mas que outra necessidade esse cliente tem? Quais as necessidades educacionais, aí deixa eu puxar a sardinha para mim, né? Quais as necessidades educacionais que esse cliente pode ser atendido? Nós estamos falando de cursos de capacitação, nós estamos falando de uma série de possibilidades agora, inclusive com a FGW, de curso superior, por que não? Mas como estruturar produtos educacionais dentro desse mesmo varejo. Então, podemos falar de garantia estendida, podemos falar de outros tipos de seguro, de empréstimo, mas de produtos educacionais também. Temos que lembrar que nós temos uma população com uma baixíssima escolaridade, necessitando de capacitação, está cheio de estatística aí mostrando um número enorme de desempregados e, ao mesmo tempo, um número enorme de pessoas sem capacitação para o mercado. Por que não oferecer serviços educacionais também dentro desse mercado? Sem dúvida. E hoje em dia isso está muito acessível, né, Wagner? Então, assim, é muito fácil da pessoa se capacitar hoje e buscar seu espaço no mercado de trabalho. E um produto educacional vem aí para preencher essa lacuna que às vezes o mercado tem, né? Agora, um gancho ainda que eu acho que é interessante a gente pensar, vamos imaginar que uma rede de varejo vai começar do zero agora a estruturar um produto educacional. Que tipo de profissional ela vai envolver nessa estruturação? Ah, eu quero um cara de vendas, eu quero um cara de marketing, eu preciso de um cara que saiba a legislação específica do segmento. A pós-graduação, o MBA em Gestão de Serviços Financeiros, reuniu todas essas informações e o objetivo é formar o profissional para esse mercado. De novo, com profissionais de grande experiência que já estão nesse mercado, sendo professores dentro de um MBA focado em gestão de serviços de varejo. Isso que é o bacana do que está sendo criado, viu, gente? Diferente de uma faculdade tradicional, a maioria dos professores tem a vivência, tem a prática. Então pode contribuir muito com seus projetos futuros, né? Vamos para a quarta razão. Serviços também são ferramentas de fidelização. Serviços no varejo, uma tendência para atrair clientes. Esse é o texto da matéria, né? Então, como a gente acabou de falar que são produtos que fazem sentido para o cliente, a partir do momento que ele se sente que a empresa, o varejo tem abraçado ele com tudo aquilo que ele necessita, é muito mais fácil dele se fidelizar à sua empresa e passar a consumir cada vez mais. A partir do momento que você dá um cartão de crédito para um cliente que ele tem dificuldade de buscar esse crédito no banco e ele passa a comprar com o cartão da sua loja, ele está permitindo que ele consuma crédito dentro da sua loja, né? E que ele sabe que qualquer vez que ele for lá na sua loja, ele vai conseguir comprar porque você dá crédito para ele. Coisa que às vezes num banco tradicional ele não conseguiria. O cliente, quando ele se sente à vontade dentro da sua loja, a tendência é dele se fidelizar e comprar cada vez mais. Né, Wagner? É isso. Na verdade, o serviço é fator de fidelização e é fator de aumento de vendas, né? Claro que isso... os varejos hoje, principalmente os mais tradicionais como o eletrodoméstico, já não vivem sem essa renda adicional. E o serviço tem essa possibilidade. Eu queria só um gancho para responder uma pergunta aqui do Paulo Cisdelli, que está fazendo um comentário, que ele precisa de polos da FGW mais próximo dele para se matricular.
E aqui tem uma explicação que eu acho que é extremamente interessante. Nós, enquanto FGW, fomos aprovados, né, pelo MEC, autorizado para fazer esses cursos com nota 5, com direito de abrir polos em todo o Brasil. Mas o MBA tem uma característica diferenciada que ela não precisa do polo. Ele é 100% online e todos os alunos serão matriculados no polo mais próximo ou no polo de Araxá, que é a própria FGW. Então, não se preocupe com a presença do polo para a pós-graduação, que ele não é necessário. Tá? Não é necessário estar próximo de você. Para a graduação, sim, é que nós temos uma necessidade de polo próximo, mas a pós-graduação é 100% online. Ou seja, do Oiapoque ao Chuí, qualquer um pode participar do curso, porque é totalmente online. Então, Isso. Um belo de um benefício. Essas são as vantagens que a tecnologia traz para a gente, né? E aí, mais um detalhe só que eu acho que é importante, depois de 17 anos fazendo educação corporativa online, vem a FGW oferecendo agora graduação e pós-graduação online. Então, muito conhecimento, muita tecnologia e muita ferramenta prática para que vocês tenham o melhor em termos de educação, de novo, com o MBA 100% online. Muito bom, muito bom. Quinto slide, quinta razão na realidade, né? Os serviços são responsáveis por grande parte dos lucros das redes varejistas. Na matéria aí da Exame, cita que produtos bancários respondem por 30% do lucro do varejo. Isso é uma constatação. A hora que a gente olha o balanço das grandes redes de varejo, a gente observa que as linhas de resultado oriundas de serviços financeiros é que trazem a maior rentabilidade. E negócios, quando falando de serviço financeiro, não só financeiro, serviços de um modo geral, né? Como o Wagner mesmo citou, tem a questão da educação corporativa, que é uma espécie de serviço que não é financeiro, mas que pode ser oferecida aos clientes da rede de varejo também, né? E quando a gente fala que isso traz esse resultado tão grande, é porque muitas das vezes, falando especificamente da matéria que trata de serviços financeiros, a rede de varejo precisa financiar seu cliente. E nem sempre os bancos estão com apetite para financiar o cliente da rede varejista, que às vezes atende classe C, D e E, onde concentra um risco maior de inadimplência. Mas o varejista, para vender a sua geladeira, o seu fogão, o seu guarda-roupa, ele tem que buscar artifícios para oferecer um parcelamento e permitir que o cliente compre, né? Da mesma forma também que às vezes o cliente tem necessidade de pegar um dinheiro emprestado e a loja também pode fazer esse papel. Então, quando você soma o resultado que um financiamento gera, que um empréstimo pessoal gera, que um curso de educação corporativa gera, que um seguro, um microseguro gera, a hora que você soma tudo isso, torna-se uma receita relevante para as grandes redes de varejo. E também uma fonte de remuneração interessante para você, colaborador de loja de varejo. É isso, Wagner? Legal. Uma coisa que quem é do segmento de eletrodoméstico sabe exatamente o que a gente está falando. De novo, eu quero que quem for de outro segmento comece a pensar na possibilidade de agregar serviços dentro da sua operação, porque isso gera muita rentabilidade. Queria responder mais uma pergunta aqui, que é da Maria Júlia Gonçalves Nascente. Ela está perguntando se é necessário fazer o TCC. Nós estamos falando de um curso extremamente prático. E o TCC, como todo mundo está acostumado a falar, a fazer sobre uma dissertação, tal, isso não faz parte do nosso modelo, da nossa metodologia pedagógica. O que nós estamos falando nessa metodologia é que você tem um trabalho chamado pós na prática. Ou seja, você vai ter que fazer a integração das disciplinas num projeto final e não necessariamente um TCC nos moldes mais tradicionais que sempre são oferecidos aí nos cursos de pós-graduação. O processo chama-se pós na prática e aí sim a gente vai integrar essas disciplinas que estão sendo oferecidas. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima, sexta razão. Tecnologia favorece a implantação de serviços que acompanhem o cliente onde estiver. Na matéria aí cita o Magazine Luiza, que é um grande varejista, é um pioneiro quando a gente fala de evolução
no varejo, inclusive em serviços, né? Que cita que o Magazine Luiza tem um banco na palma da mão. Quando a gente fala que tecnologia favorece, nós temos um exemplo real que está acontecendo aqui nesse momento. A gente está falando para muitas pessoas ao mesmo tempo, utilizando redes sociais como Facebook, Instagram, podendo conversar um pouquinho sobre esse tema, né, usando a tecnologia. E as redes varejistas vêm buscando muito a tecnologia para permitir que o cliente tenha acesso a uma infinidade de serviços na palma da mão, como a matéria mesmo cita, né? O cliente hoje ele pode buscar uma educação corporativa através de um aplicativo, ele pode buscar um crediário através do aplicativo, ele pode comprar produtos, ele pode comprar serviços, ele pode comprar uma infinidade de coisas hoje através da tecnologia, né? E por conta disso que a gente quis trazer isso como uma razão para mostrar que cada vez mais as empresas vêm investindo em tecnologia para acessar o seu cliente e buscar uma aproximação maior a fim de fidelizar e atender suas necessidades, né, Wagner? É isso. A questão de tecnologia não poderia estar fora do escopo de tudo que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma faculdade de gestão, o OLI, 100% online no caso da pós-graduação e dos MBAs, né? E o que nós estamos fazendo? O melhor da tecnologia em termos de ferramentas de comunicação, metodologias extremamente aplicadas a esse modelo essa modalidade de ensino que é o online, tá? Teve um aluno aqui que comentou que, parabéns, nós fomos muito pontuais. A preocupação e o respeito com esse nosso aluno é uma frequência. Nós vamos ser sempre pontuais em tudo aquilo que a gente oferecer e sempre com muita tecnologia, tá? Tem um outro comentário aqui que eu queria responder também, que eu acho interessante, que alguém pergunta, é o Marcos Antônio, e para a microempresa tem alguma projeção? Existem produtos para todos os bolsos. Tem produtos que foram desenhados para grandes empresas, para médias empresas e para pequenas empresas. É claro que cada caso é um caso, nós temos que estudar se determinado produto se aplica à sua atividade. Mas é possível ter produtos para todos os bolsos nessa modalidade. Muito bom, muito bom. Então, nós falamos aqui rapidamente de 6 razões que levam as redes de varejo a buscar serviços financeiros, né? Voltando ao slide aí, fazendo um breve resumo, o que esses slides, como que a gente pode resumir tudo isso que a gente disse, né? Quando a gente olha pela ótica do cliente, nós estamos oferecendo aos clientes serviços acessíveis. Quando a gente fala acessíveis, é que muitas das vezes, se ele for contratar, por exemplo, um seguro, individualmente, seja um seguro de vida, seja um seguro odontológico, seja ele contratar, de repente, um curso de matemática financeira, individualmente custaria muito mais caro do que quando a gente consegue oferecer esse serviço de forma massificada dentro das lojas. Então ele começa a ter acesso a produtos muito mais baratos do que ele pagaria individualmente. E produtos, como eu já tinha dito anteriormente, que trazem benefícios para o cliente. Quer complementar? Eu quero aproveitar e responder mais uma pergunta. Eu estou gostando muito da dinâmica das pessoas aqui, que eu acho que é legal. O Eunício, que nós conhecemos. Opa, esse é grande parceiro dos ícones do varejo aí. Isso. Ele está fazendo uma pergunta se a gente tem alguma experiência desse tipo de serviço para o segmento de modas. Hoje eu não tenho um produto implantado no segmento de modas, mas como eu disse que tudo é tailor-made, tudo é dimensionado de acordo com cada segmento, imagine que nós podemos vender, por exemplo, um e-book sobre modas, ou um curso online sobre tendências da moda. De novo, nós somos uma fábrica de conteúdos para atender essas necessidades. Então, pensa no projeto e conta com a gente. É isso aí. Tem uma infinidade de coisas que pode ser oferecida aí em lojas de confecção. Voltando ao slide, a empresa varejista passa a ter uma fonte adicional de receita. Então, de tudo isso que a gente está falando, então na primeira ótica, olhando pelo lado do cliente,
são produtos que trazem benefícios para ele. Olhando pela ótica do varejista, são receitas adicionais que ele está agregando ao negócio dele, né? E aí, Wagner, como a gente citou há pouco, né, em algumas empresas chega a mais de 30% o resultado gerado nesses negócios. Ok, de novo eu vou para as perguntas, enquanto o Wagner está comentando. Enquanto eu falo, você responde. E a dinâmica é essa. Tem uma pergunta da Ariane, que é o seguinte: pessoal, uma pergunta. Claro que é mega importante estar sim junto à tecnologia, mas e as lojas físicas? Qual é o futuro que vocês vislumbram? Olha, essa pergunta vale 1 milhão, né? O nível de opiniões que tem a respeito disso é a mais diversa possível, mas nós temos o hábito de visitar loja, de comprar, de relacionar. Isso é do ser humano. De pegar, né? De a tecnologia, sentir o produto. Exatamente, né? De conversar com as pessoas, né? É. A tecnologia vai facilitar esse processo. Substituir, eu particularmente não vejo dessa forma. E acho que não vai acontecer uma substituição total. O varejo não vai morrer porque tem tecnologia, mas ele vai ficar mais dinâmico, mais ágil e precisando de mais conhecimento porque tem tecnologia. Eu complementando o que o Wagner falou, eu acredito que as lojas físicas cada vez mais vão ter de apostar em experiências de compra para os seus clientes, de forma que eles se sintam mais à vontade de comprar na loja física do que na internet. Então eu também não acredito que as lojas físicas venham a acabar. Voltando lá para o slide, os colaboradores das lojas aumentam as vendas e, consequentemente, sua remuneração, né? Então, assim, é um ganha-ganha. O cliente ganha, né? O varejista ganha, mas o colaborador sempre também é remunerado por isso que ele está oferecendo em suas lojas, né? Então, é uma cadeia que todo mundo ganha com esse negócio, né? Consegue atender o cliente com um produto muito barato para ele, gerando uma receita adicional para o varejista e o colaborador conseguindo obter mais ganhos e conseguindo conquistar seus sonhos mais rapidamente, né? E o que eu posso adiantar, e a maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez saibam disso, normalmente as remunerações de serviços são muito superiores às remunerações da venda do produto core do negócio, seja um material de construção, uma loja de confecção ou até mesmo uma loja de eletrodomésticos, né? Nessa questão da remuneração, a gente tem um exemplo prático, real, que acho que é interessante citar. Um grande varejista resolveu melhorar a remuneração da sua equipe de vendas exatamente em cima do serviço. Então, o que ele fez? Ele amarrou a venda do serviço com a venda do produto físico dele, né? Só que se ele bate a meta do produto físico, ele dobra a remuneração do serviço. Isso faz com que a pessoa corra primeiro atrás da meta do produto físico, do produto mercantil, para depois complementar com o serviço. Resultado, ele parou de perder gerentes e vendedores porque os caras tiveram uma melhor remuneração. E o serviço possibilita essa melhor remuneração sem um impacto direto na margem do produto mercantil. Muito bom. E por fim, nessa cadeia toda, né, que os serviços geram, olhando o fornecedor, e quando a gente fala fornecedor, é um fornecedor de conteúdo, como a própria Oli, é um banco, é uma seguradora, é uma empresa de assistências, e assim vai. Tem vários fornecedores que teriam, logicamente, uma dificuldade enorme de abrir filiais em todas as cidades do Brasil, mas ele consegue utilizar a loja lá do seu João para distribuir o seu serviço e acessar um cliente que ele dificilmente acessaria lá da matriz da empresa dele. Então, para o fornecedor, a rede de varejo passa a ser um grande canal de distribuição de serviços. Não é à toa que a maioria dessas empresas procuram os varejos para distribuir serviços, né, Wagner? Sim. Agora, eu quero colocar uma pergunta para o Wagner para provocar um pouquinho. Me aperta não, hein? Vamos lá. Conta pra gente como eu começo uma operação. Que tipo de profissional eu preciso, como eu inicio uma operação do zero. Eu quero vender serviço, como eu inicio uma operação do zero dentro de uma rede de varejo? Não, ótima pergunta, né? Ótima pergunta, porque hoje a maioria das redes de varejo já tem um balcão de serviços, né? E para aquelas que estão iniciando, é importante vocês buscarem
profissionais que entendam desse tipo de serviço para várias questões, vários aspectos você tem que avaliar. Primeiro, qual o tipo de benefício que isso vai gerar para o seu cliente? Segundo, um profissional de mercado acaba tendo mais acesso a uma diversidade de fornecedores. E isso, consequentemente, vai fazer com que você busque o produto mais adequado para o seu cliente, a um custo mais adequado para o seu cliente e uma remuneração que satisfaça a sua operação. Porque, afinal de contas, toda vez que uma empresa de varejo busca um serviço para oferecer, é lógico que, por trás, ela está buscando uma rentabilidade maior para o seu negócio, né? Então, é importante buscar profissionais que tenham conhecimento desse serviço, seja crédito, seja seguros, seja cursos, seja uma infinidade de coisas. É importante você ter um benchmark, alguém que possa te orientar e que você acerte a mão de primeira. Aliás, esse é o objetivo desse MBA, entendeu? Capacitarmos profissionais para que tenham condições de, no futuro, identificar quais as necessidades, projetar, implementar e fazer com que a coisa dê certo, né? Por isso que a gente trouxe muitos profissionais de varejo. Quem estiver, quem se inscrever, no curso vai observar que vai ter acesso a vários profissionais de várias redes de varejo que vão trazer insights interessantes para vocês começarem esse negócio. Legal, tem mais uma pergunta aqui que é uma provocação também. É o Aparecido Benedito Cafu. Grande Cafu. Grande Cafu. Conheço o Cafu. A Rede Gazin, uma das maiores empresas do Brasil, né? E já que a Rede Gazin é uma das maiores empresas do Brasil, um dos professores do curso é o Melancia. Paulo Melancia, famosíssimo. Que é da Gazin. Que é da Gazin. Ele pergunta o seguinte: Wagner Bueno, na sua vasta experiência, por que temos lojas que entregam bons resultados em serviços e outras não? Essa é uma questão que, logicamente, ocorre em todas as empresas, né? Quando a gente tem esse projeto de serviços. E aí tem vários fatores, né? Acho que o primeiro ponto, eu vou dizer, passando o conhecimento que eu adquiri visitando empresas e implementando vários projetos, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: os líderes da empresa, ou seja, o dono, os diretores, têm que ser os mais entusiastas nesse negócio. Esse é o primeiro caminho. A partir do momento que o dono quer, ou o diretor comercial, ou o diretor, a pessoa que tem a caneta quer, já é meio caminho andado, né? A partir daí tem uma cadeia para baixo aí, que é muito motivada através de incentivos, através de acompanhamentos, e a gente sabe que sempre tem, a hora que a gente faz lá o Pareto, que pega os 80-20, sempre tem aquele pessoal que é muito entusiasta e que as lojas mostram grandes resultados, e tem aquele pessoal que às vezes o resultado não aparece como desejado. Para esse pessoal que não aparece como desejado, a sugestão que eu faço, e assim, pela experiência que tive ao longo desses anos, além da atenção especial, logicamente reciclar um treinamento e talvez buscar incentivos pontuais para fazer com que o resultado dessa loja venha a acontecer, né? Trazer o líder da loja para o seu lado, né? Mostrar quais os benefícios daquilo que ele está oferecendo, porque ele é a primeira pessoa que precisa acreditar no serviço para fazer com que a equipe venda, para que a equipe venda, né? Então, a orientação que eu trago é essa, dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, pelo tempo que eu participei dentro de uma grande empresa e que agora eu estou sendo muito beneficiado por estar tendo trabalho em outras redes e conhecendo culturas diferentes. Isso é enriquecedor demais, porque você começa a pegar boas práticas de cada um e trazer consigo para os seus próximos projetos, né? O Wagner, para quem não conhece, é o Oli, né? É uma empresa que tem uma grande quantidade de empresas de varejo como clientes e está visitando, como eu, empresas de varejo o tempo todo,
e conhecendo particularidades de cada uma, né, Wagner? Isso. Eu acho que isso é que enriquece, isso que faz com que cada vez mais a gente consiga criar projetos que entreguem mais valor para toda essa cadeia que a gente trouxe aí, que apresentou para vocês no último slide. Bom, eu acho que esse é um ponto muito importante. Esse curso não nasceu dentro de uma academia imaginando uma necessidade de mercado. Nasceu de visitar varejos, conversar com varejistas, conversar com grandes empresas, com pequenas, com médias empresas, e aí entender qual é a necessidade. Nasceu, então, um curso de gestão de serviços financeiros no varejo. Agora, vamos pensar um pouquinho naquela pergunta anterior, qual que é a linha mestra de implantação disso? Primeiro, eu preciso de alguém que conheça o mercado, conheça a legislação, no caso de seguros, principalmente. Bom, então essa é uma especialidade que essa pessoa precisa ter. Ela precisa conhecer a legislação e conhecer o mercado. Depois ela vai fazer uma implementação, ela precisa ter noção de sistemas. De novo, é um profissional que já tem duas competências aí que nem sempre estão juntas no mesmo profissional. Mas aí ele precisa conhecer um pouco de vendas. Ele precisa conhecer a estrutura de vendas e como motivar e como treinar as pessoas. Então eu tenho mais uma competência que nem sempre está disposta no mesmo profissional. Puxando essa linha do tempo, a gente vai ter que ter um profissional que conheça da implementação, da gestão e da avaliação dos resultados. Isso depende de conhecimento técnico. E é o que nós estamos nos propondo com esse curso de gestão de serviços no varejo. Oferecer conhecimento técnico com professores que fazem isso no dia a dia. Tá? Isso é a rotina de grandes profissionais que estão com a gente para poder transformar essa linha numa caminhada mais suave para vocês. Muito bom, muito bom. Seguindo com a apresentação, aqui alguns dos serviços mais comuns, né, que o varejo normalmente distribui. E aí, falando rapidamente, né, a hora que a gente olha para a linha de seguros, nós estamos falando de garantia estendida, que é uma extensão de garantia do produto do cliente. Nós estamos falando de um seguro prestamista, que é no caso do cliente ficar desempregado, ou até falecer e ficar inválido, a seguradora quita a dívida do cliente na loja. Nós estamos falando de capitalização, que é um produto que o brasileiro adora, né? Haja visto as loterias aí da Caixa, que todo mundo faz sua fezinha de vez em quando, ele começa a ter acesso a sorteios dentro das lojas, através de empresas de capitalização, né? E aí, varejistas viajam em vários projetos muito interessantes. O Wagner é especialista nisso, em alguns produtos que ele distribui em alguns varejos. Alguns fazem caminhões de prêmios, outros fazem o checão para entregar para o cliente, outros entregam em viagem, né? Então, assim, dá para brincar. Outros entregam prêmios instantâneos para ser entregue direto na boca do caixa do cliente. Então, capitalização é um produto que tem muita pegada em serviços no varejo, né? Aí eu acho que tem uma informação que é legal, a quantidade de produtos que nós já entregamos nessa modalidade. Só a Wally já entregou mais de 5 milhões de reais em prêmios, baseado no que a gente chama de e-book premiado. Casa, carro, cheque. Carro, isso. A semana passada um grande cliente entregou um carro, moto. A vantagem desse tipo de serviço é qual é a sua expectativa. Nós desenhamos o produto junto com você e não necessariamente um produto pronto para que você tenha a possibilidade de venda. Tem mais algumas perguntas aqui que nós precisamos fazer. Primeiro, agradecer a Ana Maria aí, vocês são ótimos, parceria perfeita. Serviço hoje no varejo realmente faz a diferença para todo o famoso ganha-ganha. Obrigado, Ana Maria, pelo comentário. Tem uma pergunta do Ricardo Moura. Wagner, você acredita que todos os colaboradores de uma loja de varejo podem vender serviços? Sem dúvida alguma podem vender. Aliás, tem serviços que cabem para cada função dentro da loja, né? Tem produtos que faz mais sentido o caixa oferecer, como por exemplo, produtos de capitalização. Às vezes o cliente precisa devolver um troco ao cliente de R$5 e de repente o caixa oferece a possibilidade do cliente concorrer a prêmios em dinheiro, ao invés de devolver o troco, compra um título de capitalização, né? O vendedor, ele está oferecendo um produto, por que não oferecer uma garantia estendida, né? Então, assim, qualquer funcionário hoje da loja pode vender, seja um curso, seja um empréstimo pessoal. É lógico que dependendo do produto, sempre tem de ser avaliado se justifica ou não
ter funcionário exclusivo para isso. E aí, cada projeto tem de ser feito a conta junto com a rede varejista, porque cada projeto tem seu ponto de equilíbrio. Se justificar, o ideal é que tenha um funcionário exclusivo, porque ele vai ser, aquilo ali é o ganha-pão dele, ele vai se dedicar ao extremo para entregar um bom resultado daquele serviço. Mas tem serviços que o custo é muito pequeno e que às vezes não justifica ter um profissional exclusivo. Nesse caso, aí cabe avaliar, cada rede, cada loja tem sua estrutura, avaliar qual seria a pessoa mais indicada, qual a pessoa que tem mais contato com o cliente, que teria mais facilidade de ofertar esse tipo de serviço. Então, depende muito do tipo de negócio. Só para dar um exemplo, nós temos um produto chamado troco premiado, que é vendido exclusivamente no caixa. A equipe de vendas, o vendedor, o gerente, ele não se envolve diretamente na venda desse produto, e sim o caixa que oferece esse produto ao cliente. Mais uma pergunta aqui, o Divaldo Filho, nosso amigo Divaldo, de Turama. Turama, Divaldo, gente boníssima. Bueno, a sua experiência revela que mesmo em praças de alta concorrência, é possível obter bons resultados na venda de serviço? Sem dúvida alguma. Isso aí não existe, como eu disse há pouco, muitas das vezes tem muita relação com o líder da loja que faz o negócio dar certo. Mesmo em praças de grande concorrência, o que se observa é que como os serviços já estão enraizados nas grandes redes, é muito comum o consumidor entrar dentro da loja e perguntar se oferece garantia estendida no momento que ele está comprando o produto. Estou citando o exemplo de garantia estendida, mas assim, N outros serviços hoje em dia já estão, os clientes já estão habituados a procurar nas redes de varejo. Então, talvez dependendo do produto, é muito mais fácil você vender numa grande praça do que numa praça pequena onde o consumidor não tem hábito ainda em adquirir serviços no varejo. Mas, volto a dizer, isso tem muita relação com a liderança, né? Às vezes tem lojas grandes que vendem muito produto, mas não conseguem ter uma conversão de serviço. Eu tenho um exemplo real, eu não vou citar a rede, mas é uma das empresas que eu tenho prestado serviço recentemente, onde a gente implementou uma garantia estendida e estamos com a campanha vigente. As duas lojas que mais vendem as duas lojas que estão com o melhor percentual de conversão de venda de garantia estendida. Então, isso não... da mesma forma que na Zema, tinha praças pequenas que tinham um volume de empréstimo, por exemplo, tem um volume de empréstimo muito significativo. Então, assim, não dá para a gente afirmar que praças grandes têm um perfil e praças pequenas têm outro. Vai muito da equipe e vai muito do serviço que está sendo ofertado. Ok. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui, que é do Jefferson Charles. Qual é a porcentagem máxima que devemos colocar dos nossos recursos financeiros nesse serviço? Jefferson, vou dar a primeira opinião e o Wagner complementa se for o caso. Primeiro, vamos experimentar. Na verdade, não vamos fazer um grande projeto se você nunca vendeu o serviço, mas vamos crescer junto no desenvolvimento desse produto. Tá? Então, não coloque todos os seus ovos numa cesta única, não coloque todo o seu recurso financeiro nisso. Ele é parte importante do processo de venda no varejo. Complementando o que o Wagner disse, a maioria dos projetos hoje não exige investimento algum por parte do varejista. Ele consegue implementar, é lógico, na maioria das vezes, talvez uma implementação tecnológica para adaptar o sistema do varejista para conseguir ofertar, mas não há grandes investimentos, não há investimentos a ponto de comprometer o capital de giro do varejista. A não ser que sejam projetos que envolvam crédito, né? Aí sim envolve capital de giro. E nesses casos, a conta sempre que tem de ser feita, e isso é uma disciplina que vai ser tratada com muita ênfase dentro do MBA, é o custo-benefício, é o ROI, é quanto ele traz de resultado. Então, assim, a hora que você fala, compensa botar dinheiro nesse negócio de crédito ou compensa botar dinheiro no estoque do produto? O que traz mais retorno? Aí você vai avaliar. Agora, é importante dizer que, olhando na linha de crédito,
uma coisa depende da outra. O varejista, o crédito que é originado é sempre dentro de uma rede de lojas. Então, se não tem a loja, não tem o crédito, e assim e vice-versa. Então, existe uma simbiose ali que uma coisa não vive sem a outra. Então, os dois negócios têm que caminharem sempre juntos, né? Então, acho que vale reforçar um ponto que o Bueno destacou aí, é o seguinte: não existe um investimento prévio, a não ser na questão do crédito, na venda de serviço. Nós podemos montar um projeto que você vai desembolsar, você vai pagar por aquilo que você efetivamente vendeu. Então, nós não estamos falando de fazer um grande projeto, investir um volume enorme de recursos para começar a operação. Nós podemos começar a operação sem onerar o seu caixa e simplesmente gerando receita para esse caixa. Bacana. Gente, pergunta, vai lá, não fica à para. vontade. Temos um comentário aqui da Ana Maria. Entregar prêmios é ótimo. Eu já entreguei 3 no último ano e a satisfação é enorme para todos. Obrigado, Ana Maria, pela colaboração, e a gente sabe o tanto que é importante esse momento da entrega. E aí, por que eu destaquei essa pergunta? Tem uma outra característica. Nós estamos falando de entregar prêmios, isso reforça muito a marca do varejista. Não Imagina o ganho de marca que nós temos, de branding mesmo, a hora que a gente começa a entregar, como foi o caso de alguns clientes, que entregaram uma casa ao final de uma promoção, ou uma caminhonete, ou 3 motos, aí depende do prêmio. E principalmente do caminhão de prêmio, que é o mais comum, a bagunça promocional, se é que eu posso falar assim, a bagunça promocional que a gente faz na entrega. Modelo caminhão do Faustão, que a gente lembra daquela campanha. Algo nesse sentido. A imagem de marca ganha muito com isso. Não tenha dúvida, é verdade. Mais perguntas aí, Wagner? Hoje acho que a gente vara a noite aqui. Então vamos lá, vamos seguindo enquanto o Wagner interpreta outra pergunta ali, né? Vamos só concluir a parte de seguros ali, Wagner, que depois a gente segue nas outras lá e aí a gente abre para perguntas, né? Então eu falei de capitalização, que é o que a gente acabou de dizer, um produto que tem uma pegada muito legal. Dependendo do produto ofertado na loja, se é celular, se é notebook, produtos de alto valor agregado, produtos tecnológicos, tem seguros de roubo e furto, né? E aí, eu citei alguns aqui, mas o mercado segurador tem tanta coisa, né? Citei o plano odontológico, que muitas das vezes as pessoas contratando diretamente, os seus clientes contratando diretamente junto a uma seguradora, um plano individual, é caríssimo. E a gente consegue viabilizar isso a um custo muito mais barato, sendo distribuído pela rede de lojas. Um seguro residencial. E aí tem N outros seguros que poderiam ser oferecidos ao varejo, que atendem a uma necessidade do cliente. Quer intercalar uma pergunta aí, Wagner? Quero fazer um comentário legal aqui. Um dos professores do curso, né, que é o Bruno Ferreira, que é um profissional experiente também de varejo. Conhece demais. Está nos chamando de mestre do varejo. Bem-vindo ao time, Bruno. Você é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Vai agregar muito para a gente. Esse foi um dos camisa 10 aí que o Wagner contratou e que vai trazer muito conteúdo aí para o MBA. Bom, o Robson faz a seguinte colocação. Muito boa noite, Wagner. Me chamo Robson, trabalho no consórcio Gazin em peso com a gente aí, que legal. Sabemos que para os vendedores sempre buscamos fazer treinamentos para melhorar a atuação da venda. Com a sua experiência, o que atrai um cliente a buscar ou adquirir serviços? O que podemos fazer para atrair esse cliente? Na verdade, a atração está no seu negócio como um todo, na sua loja como um todo, na experiência de venda que você proporciona para esse cliente, experiência de compra. Mas a argumentação, entender a necessidade do cliente, porque a gente está falando de uma venda sadia, de uma venda sólida, entender a necessidade desse cliente é fundamental. É claro que o treinamento te dá argumentos para isso, mas não é necessariamente o serviço que vai atrair o seu cliente. A sua operação atrai o cliente e esse é o momento que a gente aproveita para uma venda adicional. E complementando, agradeço a pergunta do Robson, que trabalha no consórcio Gazin, e eu já trabalhei numa administradora de consórcio também, conheço muito bem o produto e sei que a Gazin tem um ótimo desempenho na venda de consórcio nas lojas, é um dos cases desse mercado, né? O consórcio mesmo é um produto que inclusive está listado aí no slide, né? Um produto que traz para o cliente uma grande possibilidade dele se reeducar financeiramente, porque acaba sendo uma poupança programada. Alguns podem falar, mas o consórcio não é um bom investimento. Não é um bom investimento para aquela pessoa que tem a habilidade
de guardar dinheiro. Mas a grande maioria da população, e aí eu me incluo nessa também, tem dificuldade de guardar dinheiro. Se as pessoas têm dificuldade de guardar dinheiro, o consórcio é uma ótima ferramenta para você adquirir patrimônio. Porque você começa a pagar uma prestação todo mês, aguardando um lance ou um sorteio, mas você está guardando dinheiro. Isso é que é importante. Ah, mas eu vou pegar aquele valor da prestação do consórcio e vou depositar todo mês. Vai passar 2, 3, 4, 5 meses, surgiu uma necessidade, você vai lá e tira o dinheiro da conta bancária. No consórcio não tem disso. Então, assim, consórcio é um grande produto, Robson, que você tem na mão e que eu sei que a Gazin é uma especialista nesse negócio, né? Falando de crédito, acabei de falar de consórcio, era um dos produtos que eu tinha listado ali, né, que eu ia falar sobre isso, o Robson já antecipou, né? Mas temos também financiamentos, porque na maioria das vezes os varejistas, principalmente em produtos de grande valor agregado, como eletrodomésticos, materiais de construção, os clientes deles dependem de financiamento para comprar os produtos, né? Porque normalmente são classe C e D, C, D e E, e que às vezes não tem R$2.000 para desembolsar em uma única vez e que precisa de facilitar a compra. Então, financiamento é algo muito corriqueiro dentro das redes de varejo. E aí nós vamos falar um pouquinho dentro do curso de MBA, muito sobre isso também, sobre as modalidades de financiamento que existem no mercado, onde as empresas podem ganhar mais, onde elas podem ganhar menos, né? Empréstimos, que também é um produto muito corriqueiro, na maioria das redes, e aí redes de linha mole, como Riachuelo, Renner, Pernambucanas, como redes de linha marrom e branca, como Magazine Luiza, Zema, Gazin e várias outras aí, oferecem crédito pessoal nas lojas já. É muito comum um produto que traz uma ótima rentabilidade, além de atender o cliente, traz uma ótima rentabilidade para a cadeia também, né? Cartão de crédito, que muitas varejistas também já adotaram, e aí vai muito de frequência de compra, isso é mais comum para empresas onde tem uma frequência de compra alta, como supermercados, como redes de confecções, que conseguem adotar cartões com mais facilidade e através do cartão poder distribuir uma série de serviços para os seus clientes. Então, na área de crédito, esses são os principais, né, mais comuns que a gente observa em operações de varejo. Eu queria resgatar o comentário que o Eunice fez lá atrás sobre varejo de moda, né? O Bueno acabou de citar um exemplo. As lojas Riachuelo, a Pernambucana, as lojas Marisa vendem uma infinidade de serviços financeiros também. Então, é só uma questão de adaptação naquele produto que nós queremos ou naquele segmento que nós atuamos. Um comentário legal aqui, que eu tenho certeza que muita gente está pensando nisso também, o Elifer Júnior diz o seguinte: boa noite. O serviço deve ser vendido como uma boa prática aos colaboradores e mostrar todos os seus benefícios, tendo em vista que os mesmos devem ter conhecimento, habilidade e atitude, na minha opinião. Isso, na verdade, nós estamos reforçando que o serviço não é vilão de nada. O serviço, na verdade, se você tem o conhecimento e habilidade para entender a necessidade do cliente, a venda torna-se natural. É disso que a gente fala sempre quando vem essa história de como que a gente faz para vender esse produto lá na ponta. Eu queria exemplificar isso que você falou na Black Friday, agora a última, aqui na minha cidade. Precisei de comprar uma parafusadeira. Falei, acho que está no momento de comprar uma parafusadeira, que certamente vai ter promoções boas aí no mercado. Entrei numa rede de varejo, vi a parafusadeira que eu queria comprar, fomos para o guichê, olhamos a condição de pagamento, acertamos tudo. Na hora que estava quase tudo pronto a compra, o vendedor vira para mim e falou: você não quer estender a garantia do seu produto? Logo eu, que só falo nisso com todo mundo, naquele momento eu estava me esquecendo do serviço. O vendedor me lembrou, e eu, lógico que eu fui dar uma explorada, fui ver se o cara estava capacitado, mas eu já estava convencido em comprar. Foi chorar um pouquinho. Fui chorar e tal. Conheço. Mas assim, a parafusadeira custava R$160. A garantia estendida, R$27. Um valor irrisório. Porém, uma parafusadeira é um produto que está sujeito a estragar. Beleza.
Depois de tanto argumentar o vendedor, apertar ele lá, comprei a garantia, fui embora. E aí eu fiquei pensando, a loja estava lotada de clientes. O vendedor, entrei com o propósito de gastar R$160. Gastei 187. Saí satisfeito com o vendedor porque ele me ofereceu um serviço que eu vi benefício, porque eu sabia que se o produto estragasse, a seguradora iria trocar o produto para mim. E naquele momento ele agregou 160, R$27, algo em torno de 15% a mais na sua venda. O cliente saiu satisfeito, a rede ganhou mais, o vendedor ganhou mais. Aí fiquei imaginando, a loja lotada de clientes. Se ele adotou a mesma estratégia com todos os clientes que ele atendeu naquele dia, certamente ele agregou algo em torno de 10 a 15% no resultado dele, que contribuiu com o resultado da rede varejista. E detalhe, o cliente saiu satisfeito com o negócio, porque foi bem explicado e tudo certo. Então, é isso que o Elifer, né, que falou, né? Faz todo sentido. A preparação da equipe é muito importante, até para ela ter confiança que o negócio é bom e que ela vai saber ofertar para o cliente. O cliente, muitos não vão topar, mas a maioria, se entender benefício no negócio, se você souber explicar, vai topar, e aí você está fazendo uma venda sadia, agregando resultado para você, agregando resultado para a sua empresa, e o cliente saindo com um benefício que ele percebeu naquele momento que você explicou como ele funciona, ele saiu satisfeito, não é mesmo? Legal. Bom, tem algumas outras perguntas aqui, não vai dar para responder todas, mas tem algumas que vamos tentar caminhar aqui. O Alessandro, mais um profissional da Gazin aí comentando com a gente, diz o seguinte: Wagner, boa noite. Também sou da Gazin, gerente do e-commerce da empresa. Vamos começar em breve a vender serviços que a Gazin já vende em lojas físicas em nosso e-commerce. Tem algum ponto importante a ser destacado ou algum cuidado especial para não gerar nenhum tipo de conflito de canais? Bom, eu acho que o principal ponto a ser de atenção que nós temos aí é que no varejo físico nós temos uma venda assistida. Eu tenho essa pessoa com conhecimento, com habilidade. E a maior parte dos serviços financeiros não são amplamente desconhecidos pela população. Então, a dificuldade ou o ponto de atenção é como tornar esse produto mais conhecido. E, na verdade, o conflito de canal, se ele existe no produto mercantil, ele vai continuar existindo. Não é o serviço que vai gerar conflito de canal. Na verdade, ele é uma venda adicional daquilo que você já faz no seu dia a dia. Eu acho que a grande preocupação que eu tenho, e vamos ouvir o Wagner, é fazer com que esse cliente conheça esse serviço. Eu também compartilho da mesma opinião. Eu acho que é uma preocupação que você não precisa ter, porque se o cliente optar por comprar pela internet, não é isso que vai fazer a grande diferença. Eu acho que o cuidado que você vai precisar de ter é de como você vai tangibilizar esse serviço dentro do site, né? Diferente de um vendedor que está a todo momento podendo responder aos questionamentos do cliente, não que você não tenha condições de fazer isso no site, porque hoje você tem chat, tem uma série de formas de você comunicar ao cliente, e eu acho que é isso que você precisa pensar, inclusive, para ter condições de explicar um pouco melhor o funcionamento do serviço e obter uma maior conversão em seu site. Que esse é o grande desafio, né? Como ter uma maior conversão de venda de serviços dentro do site, né? Como que você vai tangibilizar isso? Então, isso é um ponto importante. Eu acho que a comunicação com o cliente é o primeiro passo que você precisa pensar. Como que o cliente vai ter acesso fácil? Se ele tiver alguma dúvida com relação ao serviço, um chat para responder na hora, né? Ou um vídeo explicativo. Então, assim, você vai ter que buscar ferramentas para tangibilizar isso para ele, para melhorar a sua conversão. Bom, deu para ver, tem mais algumas perguntas, vou tentar responder mais algumas aqui, mas deu para ver a complexidade que é vender serviço. Nós não estamos falando de uma operação que simplesmente nasce como colocar um novo produto dentro da loja, né? Vou colocar um novo produto em linha. O serviço tem uma complexidade maior. Por isso, a gente insiste na ideia que nós precisamos de profissional treinado, capacitado, com conhecimento da cadeia de negócios e serviços, para que ele possa estruturar a sua operação.
por isso a FGW criou um MBA em Gestão de Serviços Financeiros. Ok? Uma colaboração do Jackson aqui, Jackson Machado, nosso amigo também. Serviços são benefícios aos nossos clientes. Na loja que trabalho já utilizamos todos os benefícios que trabalhamos com os clientes. O último foi o prêmio de 13.500, aqui na cidade pequena, onde a cliente comprou uma sanduicheira e o serviço foi oferecido e vendido. Ganhou uma sanduicheira, saiu com um prêmio de 13.500. Olha Bacana de novo demais. O efeito que isso faz para a marca dessa loja nessa cidade. Boca a boca, então, ainda mais numa cidade pequena, né, Wagner? Essa notícia esparrama com muita facilidade, né? E desperta a curiosidade de outros clientes que vão querer entrar na sua loja e comprar também o mesmo serviço. Legal. Um outro comentário que é muito interessante aqui, que é da Maraísa Hipólito, que é o grande vilão do serviço, na verdade. A Maraísa diz: como tirar o vício daquele vendedor que arrebenta em vender serviço, mas está automaticamente acostumado a embutir e não oferecer benefícios do serviço? De novo, a gente está falando de preparação, né? É muito mais fácil embutir e ter um problema futuro do que, na verdade, conhecer toda a cadeia. Então, um profissional preparado, ele vai conhecer essa cadeia, conhecer as metodologias de venda para evitar que isso aconteça. Mais uma vez, a capacitação. Para perder o medo, para perder aquela barreira de explicar para o cliente, de fato, para que o serviço serve, não é isso? Então, a partir do momento que ele perde esse medo de explicar para o cliente como funciona, a tendência é da venda naturalmente acontecer. Eu citei o exemplo da parafusadeira há pouco. Então, assim, nós temos muitos exemplos positivos no mercado de vendedores, de redes que estão preparados, seus vendedores, sua equipe de venda está preparada para oferecer. E é isso que a gente sempre tem, vocês como líderes de lojas, seja gerentes, seja donos de empresas, tem de preparar a equipe para oferecer. E aí tem várias formas da gente também tentar melhorar, quebrar esse tipo de comportamento. Um deles é adotar cliente oculto dentro da loja, então fazer com que pessoas que não são de conhecimento da loja visitem a loja para ver se o vendedor de fato não está oferecendo, está embutindo, né? A forma de você amarrar as metas dentro da loja, então assim, precisa ter uma meta para preservar a margem comercial, a ponto do vendedor não querer, não ter vontade de dar desconto no produto, para aí sim ofertar o serviço, né? Então tem N ferramentas que você pode adotar para evitar que o vendedor faça isso. Volto a dizer, o acompanhamento do líder da loja tem uma importância muito grande nisso aí. Né? Okay. Tem um comentário aqui interessante e a gente infelizmente tem que encerrar por aqui. O serviço, é um comentário do Adalberon, um parceiro de negócio nosso. O serviço é ofertado todos os dias, deve ser ofertado em todos os dias e todas as vendas. O cliente vai à loja em busca de produto. Todo vendedor tem a obrigação de oferecer todos os serviços em todas as vendas, sem exceção. Olha, o final é muito legal. Cada vez que ele oferece um produto, ele treina as objeções de venda. Então a prática, na verdade, te leva à excelência. Oferece, vai contornando a objeção e se preparando para a próxima venda. Isso é importante, complementando o que o Wagner disse, e às vezes nos treinamentos que a gente faz junto às equipes, a gente reforça isso. O Eunice, que é uma pessoa que há pouco a gente falou dele aí, que é um grande líder de uma rede de varejo, ele sempre comenta comigo, e é verdade, a gente reforça os treinamentos. Quando o cliente entra na loja, ele entra na loja para comprar um produto, seja uma roupa, seja um material de construção, seja uma geladeira. E serviços são produtos intangíveis, ou seja, ele não está na prateleira. Quando o cliente entra na loja, ele não está vendo que tem ali um curso para ser oferecido para ele, que tem uma garantia ali exposta para ele comprar. Então, se o vendedor não criar o hábito de oferecer para 100% dos clientes que entram na loja, para 100% dos produtos que ele está oferecendo, em 100% das vezes, ele não vai ter um bom desempenho. Então, acho que essa regra do 100% é que a gente tem de embutir na cabeça da nossa equipe comercial, né? De oferecer para 100% dos clientes, 100% dos produtos em 100% das vezes. Se você adotar a estratégia dessa forma, certamente você vai ter um bom desempenho. Agora, isso tudo
Se você é líder de loja, isso tudo está relacionado à forma que você vai acompanhar a sua equipe de vendas. Se você é vendedor, se prepare, conheça um pouco mais o serviço e crie o hábito. Porque a partir do momento que você criar o hábito, você perde o medo e aí o resultado vem. Ok. O Francisco faz um comentário aqui também, grande Francisco. O grande vendedor é aquele que conhece que vende, seja o produto ou serviço. Se conhecer todas as características e benefícios, ele com certeza terá uma ótima performance. Essa é a chave, preparação. Parabéns. Bacana, bom Pessoal, demais. Nós já estamos com mais uma hora, então estamos respeitando de novo o tempo de cada um, precisamos encerrar. Dizer que nós ficamos durante todo esse tempo com mais de 100 participantes ao vivo, então obrigado pela participação, pelo envolvimento que todos vocês tiveram. Vou sugerir que vocês visitem fgw.edu.br para conhecer um pouco mais a grade dos cursos. Eu queria até comentar rapidamente sobre alguns professores, mas que vocês conhecessem a grade dos cursos, conhecessem os professores que estão envolvidos aí nesse projeto, tá? Um dos professores convidados que vão participar com a gente é o Marcos Ribeiro Camargo, que é o Marcão da MM, é um dos profissionais desse curso. A Josi Cury, que é superintendente do Boa Vista, que conhece tudo de serviços massificados também. E vive no varejo, né? Vive nesse varejo também, está com a gente. Né? Nós estamos falando do Bruno, da Zema, que hoje é um profissional da área de e-commerce, da área de marketing, desculpe, mas viveu uma vida toda também ligado na área de serviços. Né? Nós estamos falando da Dani Monteiro como mais uma convidada, que na verdade é uma profissional que foi assurante durante muitos anos, conhece a legislação, conhece todo esse processo. E vive no varejo também. E vive no varejo. Esse é o mercado dessas pessoas. Nós estamos falando da Nivone, que é uma das pessoas que mais entende de legislação, principalmente na parte aí de seguros, né? Uma profissional altamente capacitada. Então nós vamos estar falando com grandes profissionais de varejo. Paulo Melancia, que a gente já citou, Paulo Melancia, né? Que vai estar junto com a gente também. O próprio mestre Wagner Bueno, que vai estar com a gente. Mestre, hein? Olha só, que responsabilidade, hein? Então, o que nós estamos falando, na verdade, é de trazer mais um nome extremamente conhecido por esse mercado também, o Renato Lira, que é um ex-assurante também, que conhece muito desse mercado, vai estar junto com a gente. E já trabalhou no varejo também, muitos anos no varejo. O que nós estamos falando também, gente, é que nós estamos preparando para todos os nossos alunos o que há de melhor em termos de conhecimento prático sobre o tema, tá? Ferramentas de tecnologia extremamente de ponta para que a gente possa oferecer isso. Nós, infelizmente, temos que encerrar. Eu queria levar aqui mais de uma hora ainda de papo, mas sugiro fortemente que visitem fgw.edu.br. Lá tem vários cursos de pós-graduação, inclusive a grade completa do que vai ser discutido nesse curso. Quero agradecer muito a participação de vocês. Se alguém que tiver mais algum comentário, fique à vontade. A gente pode tentar responder aqui, mas oficialmente a gente encerra para respeitar o tempo de todos os participantes aí, ok? Obrigado a todo mundo que assistiu aí, foi um prazer e estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço.